Olá! Está começando mais uma edição da série Perfil Parlamentar, que apresenta os deputados eleitos para a 55ª legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos conversar com a deputada Luciana Genro, eleita pelo PSOL. Bem-vinda, deputada, ao nosso programa. Obrigada. É um prazer recebê-la. A gente está gravando o programa aqui no plenário 20 de setembro, que é onde ocorrem as votações da Assembleia e os principais debates, em um local que a deputada conhece bem. Luciana, 16 anos após deixar a Assembleia para assumir uma cadeira na Câmara Federal, tu voltas para a Assembleia com a 6ª maior votação para o teu 3º mandato como deputada estadual. Como tu avalias esse resultado? Eu estou muito feliz de estar aqui de volta. Eu volto com uma outra bagagem, né? Quando eu cheguei aqui na Assembleia pela primeira vez, eu tinha 24 anos de idade. Agora, quando eu assumi esse novo mandato, eu vou ter 48. Então, são 24 anos desde essa primeira chegada até este segundo momento aqui. E eu tive uma caminhada muito grande ao longo desses 24 anos, como deputada estadual, depois como deputada federal, candidata a prefeita de Porto Alegre 2 vezes e uma experiência que me honrou muito, que foi ser candidata à presidência da República pelo PSOL em 2014. E nesse meio tempo também fundei o PSOL, né? O partido pelo qual eu me elegi deputada estadual agora e pelo qual eu também fui eleita deputada federal em 2006. No último mandato, no meu último mandato, deputada federal. Exatamente. Então, essa bagagem eu trago agora para esse novo mandato aqui na Assembleia. E o que os gaúchos podem esperar desse novo mandato? Bom, primeiro, eu aproveito essa oportunidade para agradecer, né, os milhares de votos que eu tive aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul inteiro, especialmente votos de mulheres e também votos de LGBTs, tá? Além de homens, obviamente, mas essa novidade política no cenário político do país, que é a maior participação das mulheres e também da comunidade LGBT na política, é muito importante, foi um diferencial na minha campanha com certeza, mas é um diferencial na vida política do país que eu pretendo também trazer aqui para a Assembleia. Então, além de ser o que eu sempre fui, né, o que eu já fui aqui durante os 8 anos em que eu fui deputada estadual, que é uma deputada dos movimentos sociais, que apoia as greves, que apoia os movimentos, que faz uma oposição dura quando é necessário, e eu já avisei o futuro governador Eduardo Leite que farei uma oposição dura, respeitosa, sim, porém dura, ao projeto neoliberal que ele pretende dar continuidade aqui no Rio Grande do Sul. Então, além de ser isso, né, e de ser essa também fiscalizadora da corrupção, do uso do dinheiro público, eu pretendo desenvolver projetos voltados para as mulheres. Eu sou fundadora de uma ONG de educação popular que se chama Emancipa. Foi uma das coisas que eu fiz ao longo desses 24 anos. Em 2011 eu fundei o Emancipa, que é uma ONG de educação popular, onde a gente presta serviço de preparação para o vestibular e Enem para jovens de baixa renda, gratuitamente. E desde o ano passado temos também a Emancipa Mulher, que promove cursos, debates, formação política voltado para mulheres com um viés feminista e antirracista. Então eu pretendo também trazer esse tema do feminismo antirracista aqui para a Assembleia Legislativa, além dos temas e dos direitos LGBTs, né? Que são também 2 trabalhos que eu já havia desenvolvido como coordenadora da bancada, que fui em 2015, sob comando do deputado Pedro Ruas, onde a gente desenvolveu as 2 cartilhas, a cartilha LGBT e a cartilha das mulheres, com os direitos, as lutas, os debates políticos que permeiam esses movimentos, e quero transformar também isso em projetos de lei, iniciativas, dando continuidade aos que já existem aqui na Assembleia, de outras deputadas, como a própria deputada Manuela, que está saindo, mas aproveitando essas experiências que já foram desenvolvidas aqui e trazendo novas luzes também a partir dos grupos, dos movimentos que se formaram no Rio Grande do Sul nesses últimos anos. Nesta última legislatura, a Assembleia instalou a Procuradoria Especial da Mulher.
senhora acha esse espaço importante? Com certeza, um espaço fundamental. Os direitos das mulheres, especialmente a luta contra a violência, é um tema que diz respeito não só às mulheres, diz respeito a toda a sociedade. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de uma sociedade que causa sofrimento e morte para milhões de famílias, né, que vivem esse drama da violência doméstica. Quando a gente fala de creche para os filhos, para que as mulheres possam trabalhar, possam ter a sua vida própria independente, a gente está falando do direito das crianças também. Quando a gente fala em políticas públicas que priorizem as mulheres, por exemplo, no campo da habitação, nós estamos falando de um problema habitacional que atinge o conjunto da população, especialmente os mais pobres. Então, eu acredito que a Procuradoria, ao lutar para defender os direitos das mulheres, ela cumpre esse papel fundamental de colocar a mulher num lugar especial, porque ela necessita desta proteção especial, porque ainda é discriminada, ainda sofre maior violência, especialmente as mais pobres e as negras, né? Mas é também uma forma de defender os interesses do conjunto da sociedade, especialmente daqueles mais excluídos, mais discriminados, que são, em geral, os mais pobres. Com relação ao cenário nacional, que avaliação a senhora faz do atual momento que o país passa? A gente está num momento muito difícil, né? O resultado das eleições foi uma tragédia, ao meu ver, né? A eleição de um candidato com claras posições fascistas, racistas, homofóbicas, machistas, é uma derrota para todo esse segmento progressista da sociedade que se mobilizou, especialmente no segundo turno, para fazer o contraponto ao Bolsonaro. Mas eu acredito que a pauta trazida pelo Bolsonaro, ela não é uma pauta majoritária na sociedade. Ela tem apoio em vários setores, cada um desses vieses que o Bolsonaro traz, o viés do autoritarismo, da ditadura, o viés do machismo, o viés da homofobia, ele tem nichos que apoiam essas pautas, mas eu acredito que a maior parte da sociedade votou no Bolsonaro acreditando que estava votando numa mudança, né? Votando contra o status quo da política tradicional. Embora a gente saiba que o Bolsonaro não é isso, ele vendeu essa imagem, né? E conseguiu vendê-la bem, inclusive através das fake news e dos métodos mais espúrios que a gente presenciou durante a campanha eleitoral. Então eu creio que nós podemos ganhar uma parcela desse eleitorado do Bolsonaro para o nosso lado na hora de lutar por pautas específicas. Pela uma pauta geral, que é a pauta da democracia, das liberdades democráticas. A maioria das pessoas que votou no Bolsonaro sequer acreditava que ele iria implantar uma ditadura. Então, se ele tentar de fato implantar uma ditadura, eu acredito que vai ter resistência, assim como vai ter resistência nas pautas retrógradas, né, que vão tentar impedir os avanços e até promover retrocessos no que diz respeito aos direitos das mulheres e dos LGBTs. Então, ao mesmo tempo que nós estamos numa situação difícil, eu também tenho aquele otimismo da vontade, né, de acreditar que nós vamos conseguir uma ampla unidade dos setores progressistas para impedir esses retrocessos que estão sendo preparados pelo Bolsonaro, inclusive retrocessos no que diz respeito aos direitos do conjunto do povo, como é o caso da reforma da Previdência, que é uma das principais demandas, né, dos setores dos bancos, do capital financeiro, de todos aqueles que querem que os recursos públicos do país sejam drenados para o pagamento de juros e não para os interesses da maioria da população. Então, eu acredito que a gente tem esse desafio, né, as forças progressistas, de construir essa unidade e fazer esses enfrentamentos. E qual seria o papel do poder legislativo nesse cenário? Um papel fundamental. Primeiro, de ser uma caixa de ressonância desses sentimentos da sociedade, né? Uma caixa de ressonância dos setores que não estão representados pelo governo Bolsonaro e que, portanto, terão no parlamento um espaço para ver a sua voz, a sua vontade, as suas reivindicações serem levantadas, e esse vai ser com certeza um papel fundamental das forças progressistas dentro do parlamento.
um papel fiscalizatório, né, porque nós vamos fiscalizar tanto o governo federal, mas mais diretamente o governo estadual, que está diretamente sob a nossa fiscalização. Então, os compromissos assumidos pelo Eduardo Leite de transparência, de combate à corrupção, terão que ser firmemente fiscalizados, assim como também combater as tentativas que ele vai implementar no Rio Grande do Sul de manter essa política neoliberal de enxugamento do Estado, de sacrifício aos servidores públicos, de desmonte das políticas públicas e, além disso, de apresentar projetos, né, que tragam uma nova pauta, né? Não só reagir às pautas trazidas pelo governo, mas também apresentar as nossas pautas no que diz respeito aos direitos do povo e, especialmente nesse caso meu, dos direitos das mulheres e dos direitos da comunidade LGBT. E a campanha, como é que foi? A campanha não foi fácil, Não foi fácil. A campanha foi bem difícil, a gente enfrentou máquinas muito aparelhadas, né? Enfrentamos muitas mentiras, fake news, né? Como ficou popularizada essa ideia de se mentir, que não é uma novidade, né? A mentira na campanha eleitoral, mas ela se popularizou. Ganhou um outro nome, né? Ganhou um outro nome e ganhou muita mais força, né? Por causa das redes sociais, o WhatsApp. Mas, ao mesmo tempo, eu me surpreendi por ter sido uma campanha relativamente fácil de fazer na rua. O diálogo com a população, e eu fiz muita campanha de rua, eu estive praticamente todos os dias, né, aqui em Porto Alegre, quando eu estava aqui na Rua da Praia, na Esquina Democrática, na Voluntários da Pátria, no mercado público, nas cidades do interior também, nos espaços públicos, sofrendo muito poucos ataques por parte da direita, porque nós temíamos, né, que essa direita reacionária tentasse nos impedir de fazer campanha, tentasse nos intimidar, sim, mas foram muito poucas as oportunidades em que a gente se defrontou com esses ataques e muita acolhida da população, porque a gente também tinha esse sentimento de que as pessoas estão cansadas da política, né, e que também seria difícil de fazer esse diálogo durante a campanha eleitoral. Mas o PSOL tem essa respeitabilidade, digamos assim, pelo menos perante as parcelas da população que acompanham mais a política e que sabem que o PSOL não compactuou com os malfeitos dos governos que passaram, nunca se alinhou com a direita e nem com o PT, sempre buscou fazer uma oposição pela esquerda, apresentando as suas propostas e, ao mesmo tempo, sabendo se aliar quando era necessário para enfrentar os retrocessos que estavam sendo pautados. Então, a gente teve uma acolhida bem significativa, não é à toa que eu fui eleita, que o deputado Pedro Ruas, embora não tenha se reelegido, fez também uma votação extraordinária. E a Fernanda Melchiona, que foi eleita deputada federal, que foi uma grande conquista para nós também. Então, eu tenho a impressão de que o PSOL vai conseguir crescer, se desenvolver nesse próximo período, apesar dessas dificuldades que a conjuntura nacional nos impõe. Deputada, a senhora concorreu já 2 vezes à Prefeitura de Porto Alegre, é a deputada mais votada em Porto Alegre de todos os candidatos, né? A Prefeitura ainda está no horizonte? Olha, eu acho que a Prefeitura sempre é um horizonte para um partido como o PSOL, que quer ser também uma alternativa de poder, né? A gente precisa mostrar que nós podemos governar também, além de ser uma oposição dura, uma oposição propositiva, uma oposição fiscalizatória, mas que nós também temos propostas e capacidade de governar. E foi isso que eu tentei fazer nessas 2 campanhas que eu fiz como candidata a prefeita, tanto em 2008 como agora em 2016, apresentando um programa que de fato foi construído junto com a população de Porto Alegre. Então, sim, a Prefeitura é um horizonte, não necessariamente comigo pessoalmente, né? Embora o meu nome sempre vai estar à disposição do PSOL
para os cargos majoritários. Inclusive, eu estive à disposição do pessoal também para disputar a presidência da República. Uma coisa que muito me perguntaram na campanha era por que tu não é a nossa candidata à presidência? E eu disse, o pessoal decidiu fazer essa aliança com o MTST, que é um movimento social muito importante de luta pela moradia, e apresentar o Boulos, mas eu estive também à disposição, porque eu acho que a gente não pode ficar pensando apenas numa suposta carreira política. A gente precisa pensar numa construção partidária e numa construção de uma alternativa política para o povo. Então, o meu nome vai estar sempre à disposição, mas felizmente agora o pessoal cresceu e tem outros nomes também que podem estar disputando a prefeitura. É um momento de consolidação do partido? Com certeza, é um momento de consolidação, é um momento em que o partido precisa também agregar, né, construir um perfil próprio. Esse é um debate que nós temos, porque nós precisamos, ao mesmo tempo em que fazemos uma unidade com o PT, com o PCdoB, com o PDT, com todas as forças progressistas do espectro político, para enfrentar os ataques que o Bolsonaro deve vir fazer contra o povo, ou mesmo aqui no Rio Grande do Sul, com o governador Eduardo Leite, mas nós temos que ter a nossa cara própria, né? Nós não podemos ser puxadinho de ninguém, nós não podemos ser linha auxiliar de ninguém, nós temos que ter a cara própria do PSOL, por isso a gente precisa ter as nossas figuras públicas, ter as nossas propostas, ter o nosso programa, filiar, trazer mais gente para o partido, e estamos tendo uma grande procura, principalmente na juventude, de muitos jovens vindos de outros partidos, do PT, do PCdoB, ou vindos de nenhum partido mesmo, mas que começam a enxergar a necessidade de se organizar também partidariamente. Então, a gente está apostando muito também nessa construção. E com relação à presidência da República, a senhora disputou uma vez a presidência e eu queria saber assim, como foi essa experiência? Foi uma experiência maravilhosa. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida política, porque me deu a oportunidade de conhecer o Brasil um pouco mais, de me aprofundar no estudo sobre os problemas do Brasil e sobre a construção de propostas que pudessem responder aos problemas do nosso povo. E compreender mais a fundo esse papel que o capital financeiro tem no nosso país e de como os interesses do capital financeiro têm se sobreposto aos interesses da maioria do povo. E quando a gente fala em capital financeiro, parece uma coisa do outro mundo, mas é o que determina hoje todas as políticas do governo federal, né? Por exemplo, essa proposta aprovada pelo Temer de teto dos gastos públicos, ele não inclui os gastos com os juros da dívida, né? Então tem teto para a saúde, tem teto para a educação, mas não tem teto para o gasto dos juros da dívida. Por quê? Porque o teto da educação e da saúde é justamente para sobrar dinheiro para pagar os juros da dívida. Então, conhecer mais a fundo essa problemática, que eu já conhecia como deputada federal, mas ser a porta-voz do pessoal nesse tema, foi uma oportunidade muito, muito valiosa para mim. E, além do mais, tive oportunidades também, assim, maravilhosas, eu diria, de representar as mulheres, né, nessa luta política. Eu fui a primeira candidata à presidência da República que pautou o tema diretamente das mulheres na política nacional, defendendo a descriminalização do aborto como uma decisão que deve ser de escolha da mulher, e separando essa decisão da religião, né, e das crenças que cada um deve ter. Também me senti muito honrada de representar a comunidade LGBT, muito embora eu não seja LGBT, mas fui também a primeira candidata a levar para o âmbito dos debates nacionais os direitos LGBTs, a violência sofrida pela comunidade LGBT. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs, especialmente pessoas trans, no mundo, né? Então, embora seja uma pena, né, que apenas em 2014 esse tema veio à tona numa campanha presidencial, eu tenho muito orgulho de ter sido a primeira a trazer esses assuntos.
Então foi uma oportunidade muito boa, e acho que o saldo que ficou para o PSOL também foi um saldo positivo, que o PSOL se credenciou, né, como um partido que tem propostas, que tem alternativas e que agrega esses segmentos mais excluídos da população, que são as mulheres, que é a negritude, que são os LGBTs, e o Boulos, então, pôde dar continuidade a isso também, agregando especialmente a pauta da luta pela moradia, que é a grande luta que ele representou nessa campanha presidencial. E na Câmara Federal, uma das suas lutas foi a taxação das grandes fortunas. A senhora considera isso fundamental? Considero fundamental. Eu acho que o imposto sobre grandes fortunas, que aliás foi inserido na nossa Constituição pelo Fernando Henrique Cardoso como senador naquela época, como proposta dele, é uma proposta importante para que nós possamos combater a enorme desigualdade que existe no Brasil, né? Porque nós temos um abismo entre os mais pobres e o 1% de milionários ou bilionários que está no topo da pirâmide. Então, buscar fórmulas para diminuir essa desigualdade é fundamental. O imposto sobre as grandes fortunas é uma delas. Outra proposta também importante nesse âmbito é uma maior taxação no imposto sobre herança, né? Que afinal de contas os próprios liberais que defendem, né, a meritocracia deveriam ser favoráveis, né? Porque afinal de contas, se tudo depende do mérito, não se poderia aceitar que alguém já nasça com esse privilégio, né, de ser um herdeiro de uma grande fortuna, de um grande conglomerado econômico. Então, uma maior taxação aí também, para que nós possamos fazer uma efetiva distribuição de renda, né? Porque o que ocorreu nesses anos do PT, onde a gente teve, de fato, programas voltados aos mais pobres, né, como o caso do Bolsa Família, não houve uma mexida mais estrutural na desigualdade, né, nos de cima. Os de baixo conseguiram ganhar um pouquinho nas migalhas, né? As migalhas, a Heloísa Helena dizia muito isso, as migalhas que caem da mesa farta do poder, né? Então, um pouco foi distribuído, mas a concentração continuou. E esse é o grande desafio que nós temos, fazer mudanças estruturais que mexam na concentração de renda, na concentração de poder, inclusive da mídia, e a gente vê a cada eleição como essa concentração de poder na grande mídia é nefasta para a democracia. Né? Então, nós precisamos fazer esse debate de forma muito clara e, obviamente, pautar esse avanço do neoliberalismo enquanto um modelo econômico que vem trazendo cada vez mais miséria e desigualdade, e não é só no Brasil, né? É no mundo inteiro. A gente agora vai fazer um ping-pong. Queria que tu falasse de um momento marcante na tua vida política. Não levanta o dedo para mim, pro Aécio. Um sonho. Um Brasil justo e igualitário. Um livro, um filme ou uma música marcante. Um dos livros mais importantes na minha formação política foi Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed, que conta a história da Revolução Russa, né, e de como aquele povo conseguiu, né, se rebelar e fazer uma mudança estrutural no seu país, muito embora o resultado final tenha sido uma tragédia, mas a tentativa foi muito válida e ela continua pendente de ser resolvida positivamente. Time do coração. Eu brinco que eu sou do Bom Senso Futebol Clube, porque eu era do Inter por causa do meu pai, depois eu fiquei gremista porque o meu filho era fanático pelo Grêmio, chegou até a ser jogador. Depois o Fernando saiu do Grêmio e eu fiquei um pouco constrangida de voltar para o Inter depois de ter sido gremista. Então, eu digo que eu sou do bom senso. Um valor importante. Verdade. Eu acho que falar a verdade, ser honesto é um valor imprescindível. Alguém que tu admiras?
Muita gente que eu admiro, mas eu vou citar o meu pai. Meu pai é uma pessoa que eu admiro, apesar das nossas divergências políticas. É uma pessoa que tem esse valor de honestidade, de buscar ser justo e de ser verdadeiro. Uma lição importante. Uma lição importante, nunca fazer da política uma carreira. Sempre enxergar na política uma militância e um modo de interferir na realidade para mudar a vida das pessoas. Um defeito? Às vezes falar a verdade demais. Falar a verdade pode ser uma qualidade também, um defeito. Às vezes brincam comigo que eu sou sincericida, porque eu falo sempre a verdade. E um hobby? Um hobby, ultimamente, ver filmes do Netflix. Era ir ao cinema, agora eu já tô bem mais caseira, então é o Netflix. Tu gostaria de fazer mais alguma consideração? A gente está chegando ao final do programa. Eu gostaria de deixar as portas do meu gabinete abertas para todos e todas, independente de terem votado em mim ou não. Eu quero acolher, né, as pessoas que quiserem buscar no meu mandato um espaço de debate político, de luta, de porta-voz das suas reivindicações, dos seus dramas, dos seus problemas, né? Então a gente vai estar de portas abertas, convido todo mundo a vir me visitar, tomar um cafezinho e bater um papo para que a gente possa realmente representar esse povo gaúcho que se expressou no processo eleitoral e que me deu essa honra de ter uma cadeira aqui novamente na Assembleia Legislativa. Muito obrigada, deputada. Parabéns pela sua votação e um ótimo trabalho. Obrigada, eu que agradeço. E este foi mais uma edição da série Perfil Parlamentar, hoje conversando com a deputada Luciana Genro, do PSOL. Até a próxima!